Amém. Que noite maravilhosa. Você está feliz? Então aplauda o Senhor por essa noite tão especial. Amém? Segunda noite dessa série. E com certeza Deus tem algo a ministrar em nossas vidas. Batata, ele estava falando a respeito de casamento, enfim, né? Ele casou com 19, não 20, 22. Eu casei com 19, com a Jerusa. Conquistei ela através do pirulito. Eu contei semana passada aqui a história. Começamos a namorar com 14 anos, né? Nossa Senhora, né? Com 14 anos. E ela orava dizendo assim: Deus, me dá o melhor. E Deus sempre ouve a oração da gente. Não é, amor? É. E assim, a gente, quando é jovem, pensa em casar, né? Aí, ainda mais quando a gente tem alguns amigos mais velhos que a gente, eles começam a casar e a gente começa a ficar apavorado, principalmente as mulheres, né? Mais ainda um pouquinho. A minha amiga que está casando e tal, e aí a gente cria esse desejo de casar. E aí, nessa desejo de casar, a gente vai criando expectativas. E algumas expectativas vão gerando em relação desse negócio chamado casamento. Uma delas é aquela frase que muitas vezes a gente ouve, né? E serão felizes para sempre. É, né? É? Bom, né? São expectativas que a gente cria. Quando a gente tem 16, 17 anos, então, que surge esse desejo de casar, surge aquela expectativa, né? Aquela, sabe? Todo dia. Sabe? Aquela... né? Todo dia. Vai ser todo dia. Lindo, maravilhoso. Mas não sabe de nada, inocente, né? Aí, principalmente quando o tempo vai passando, né? A gente vê que não é assim todo dia, né, pastor André? Né? A gente sabe assim que essa expectativa ela não vai assim se concretizando em nossa vida. E quem de fato é sincero e não vive de imagem sabe que não é bem assim. Casamento é feito de duas pessoas que trazem no seu contexto família diferente, costumes diferentes, vontades diferentes, pensamentos diferentes, cada um de um jeito, cada um de uma família, traz consigo na sua existência situações, momentos, e a partir de agora essas duas pessoas totalmente diferentes se encontram. E a partir de então o casamento se torna uma construção por dois indivíduos que decidem se unir e viver junto para o resto da vida, ou até que a morte separe. E como pessoas, a gente tem conquista, a gente tem sonhos realizados, atitudes corretas, alegrias, realizações. Mas aonde tem gente, irmão, tem problema. Aonde tem pessoas, tem problema. E não tem como falar também que na construção da história do nosso relacionamento existem problemas. Existem dificuldades, existem erros e equívocos, escolhas e decisões erradas. E na verdade, quando Deus pensou em família, Ele pensou a partir do homem e da mulher. Duas pessoas, com qualidades e defeitos, com erros e acertos. Então, quando eu penso em família, eu não penso que existe uma família perfeita. Até porque basta conhecer a minha, você vai ver que não existe família perfeita. Mas eu acredito que existe uma família ideal. Uma família que Deus projetou. Ou seja, através da sua palavra, a gente entende que o casamento é um projeto de Deus, que agora duas pessoas, homem e mulher, passam a ser os construtores desse projeto. Mas, nesse projeto, eu te pergunto, qual a probabilidade de alguma coisa dar errado no caminho?
Qual a probabilidade que no meio da construção alguma coisa saia errado? Nesse projeto, alguma parede fica fora do prumo, algum cimento cai lá no piso, algum piso fica um pouco desnivelado. É mais ou menos quando a gente tivesse um lindo projeto, a gente contratasse o melhor escritório de arquitetura, não sei se a Tiele está aí, contratássemos a Tiele Koenig para fazer, e ela, com toda a habilidade que ela tem, ela vem e apresenta aquele projeto lindo, maravilhoso, em 3D, lindo, sabe? Que você fica assim, uau! Aí agora ela entrega aquele projeto e a partir de então agora dá início a essa construção. E na construção tu chama o amigo do teu amigo que é pedreiro e cobra bem baratinho. Qual a probabilidade de dar errado? Muita coisa, porque depende das nossas atitudes. Aí a gente fica frustrado. A Tiele fez o projeto para nós do CAIS, que é o nosso Centro de Acessibilidade e Inclusão Social, que trabalha com pessoas com deficiência. E ela fez lindo, maravilhoso. E eu sempre ligando para ela, dizendo, Tiele, é lindo, maravilhoso, mas eu tenho algumas limitações, não vai ficar tão bom assim como esse projeto. Na verdade, o casamento é assim, a gente tem limitações. A gente não consegue realizar muitas vezes os projetos que são lindos, maravilhosos, porque a gente é limitado. E nessa perspectiva eu pergunto, tem família perfeita, irmão? Tem família perfeita? Pensa na tua família agora e dá uma pensadinha na tua família. Ela é perfeita? É perfeita? Bom, com certeza tem acertos, tem muitas alegrias, realizações, mas por se tratar de pessoas existem erros, equívocos, palavras malditas. Mas queridos, o problema não é o erro, mas é aquilo que o ditado popular diz. Errar é humano, permanecer no erro é o quê? Burrice. E a gente pode fazer dos erros do nosso casamento uma prisão, em que a gente entra dentro dela, fica lá enclausurado e nunca mais sai. E desiste, mas nos tornando escravos desses erros. Mas a gente pode, com um coração alegre, cheio de fé, acreditar realmente que eu sou falho, mas existe uma graça que me ajuda a fazer com que esses erros me sirvam de lição e eu possa mudar e melhorar. Você acredita nisso? Então olha para a pessoa que está ao teu lado aí, teu cônjuge, dá um beijinho nele e diz assim, vamos melhorar junto? Dá um beijinho aí. É um estalado. Quem é que dá um beijo estalado aí? Tem erro sim, mas creia que Deus é o nosso ajudador. E a palavra de Deus diz assim, mas eu sou o Senhor, seu Deus, que te pega pela tua mão e te diz, não temas, eu te ajudarei. Eu acredito nessa ajuda de Deus para nós. E o fato de não esconder os erros de pessoas a quais nós considerávamos e consideramos heróis da fé, porque Deus e a Bíblia Sagrada não esconde os erros de pessoas, de famílias, a quais a Bíblia nos relata, que servem de inspiração para mim e para você. Por isso que eu acredito que os erros nada mais é do que a oportunidade que Deus nos dá de melhorar a nossa vida, de melhorar o nosso relacionamento. Foi o que aconteceu com Davi. Quem era Davi? Davi, cuja Bíblia usa uma das expressões mais lindas que alguém poderia ter. Ele diz assim, que Davi era homem segundo o coração de Deus. Pensa numa característica da Bíblia chamá-lo de homem segundo o coração de Deus. Homem cheio de fé, capaz de vencer desafios, de matar gigantes de mais de 3 metros, matar um urso, matar um leão. Um homem com coração sensível a Deus, um homem cheio de generosidade, humilde, homem capaz de motivar pessoas que outrora, sem nenhuma motivação, rejeitando a si mesmo, mas esse homem teve a capacidade de motivar e fazer muitos amigos. Um homem de talento sem igual. Pois bem, esse homem foi capaz de adulterar. Esse homem foi capaz de matar, de mentir, mesmo
O valente, capaz de grandes feitos, como matar um urso, um leão, um gigante, não teve capacidade de chamar os filhos para uma conversa séria. Esse é o Davi. Este homem capaz de motivar muita gente, agora se encontra em profunda tristeza, carregando a culpa por não ter feito aquilo que deveria ter sido feito. E esse tempo é relatado, você pode ler na Bíblia depois, está em 2 Samuel, no capítulo 13 ao capítulo 18. Nos relata um dos períodos mais obscuros da vida de Davi. Um período marcado por negligência, ódio, morte e profunda tristeza. Quero situar para você essa história. Essa história de 2 Samuel capítulo 13, capítulo 13 ao 18, fala a história dos seus filhos. 3 filhos. Tamar, uma menina linda, diz a Bíblia. Muito linda. Que tinha o seu irmão, chamado Aminon. Esse irmão, Aminon e Tamar, eram filhos da mesma mulher. Só que Aminon tem um desequilíbrio. E os olhares de Aminon para Tamar agora ultrapassa os limites e vira desejo sexual. Como um irmão olha para uma irmã e tem um desejo de sexual a ponto que a palavra de Deus que tentando possuí-la. Aminon teve uma ideia. E os relatos da Bíblia que são mais interessantes, que diz que Aminon se fez passar por que estava doente. Então ele mandou um recado para o seu pai e disse: pede para Tamar vir aqui fazer um bolo para mim trazer, porque eu quero comer esse bolo. Tamar fez esse bolo, foi até Aminon, e diz a palavra de Deus que quando Tamar entrou no quarto de Aminon, ele pediu para que os seus amigos saíssem, seus servos saíssem, e Aminon a violentou. Tamar fica desesperada, tenta por várias vezes dizer: não se faz isso em Israel. Não se faz isso em Israel. Mas ele não deu ouvidos, violentou Tamar. E diz a palavra de Deus que depois que ele violentou Tamar, ele expulsou Tamar ao ponto de sentir náusea por ela. Agora, Tamar vai até a casa de um outro irmão chamado Absalão. Absalão fica furioso, revoltado, indignado com essa situação, mas ele espera uma atitude de Davi, o seu pai. Mas diz a palavra de Deus que se passam 2 anos sem Davi produzir nenhum comentário, nenhuma chamada de conversa. Então Absalão vai gerando ódio, revolta. Então passa-se o tempo, Absalão percebe que Davi não vai fazer nada. Agora Absalão, revoltado com a situação, decide uma estratégia. Ele chega até Davi e disse: olha pai, deixa nós dar uma voltinha aí, todo mundo junto. E Davi, como se nada tivesse acontecido, pensando que o tempo poderia apagar aquela tristeza, aquele ódio gerado, disse assim: tudo bem, pode sair. Agora Absalão sai, e Absalão trama um plano. Diz para os seus servos, diz: nós vamos embebedar Aminon. Quando ele estiver bem bêbado, deixa eu e ele sozinho. E de fato isso aconteceu. E Absalão matou Aminon. Pensa numa tragédia. Uma filha violentada, um irmão que violenta a própria irmã e agora um filho assassino. E não ficou por aí. Absalão agora revoltado porque se passou 4 anos e a Davi não chamou Absalão para conversar. Ele então decide dar um golpe de estado, tirar o trono do seu pai, reúne muitas pessoas e faz uma revolução em Israel. Davi é obrigado a fugir de Jerusalém, mas agora os exércitos de Davi enfrentam os exércitos de Absalão, e agora o seu amigo Joabe, que era conselheiro do rei Davi, persegue Absalão. E diz que a Bíblia que quando Absalão estava fugindo, Absalão tinha cabelos muito longos, e na fuga ele fica pendurado pelos cabelos numa árvore. Vem Joabe e mata Absalão. E tu achando que tu tem problema na família, né?
E tu achando isso. Essa é a família desse Davi, homem segundo o coração de Deus. Foi esse contexto, e foi após tudo isso que Davi usa a expressão no capítulo 19, e ele dizendo assim: ó meu filho Absalão, meu filho, eu preferiria ter morrido no teu lugar, meu filho. Que situação terrível, que tragédia estabelecida na família de alguém que serve a Deus, que conhecia Deus. Agora pergunto para você, aconteceu com Davi, pode acontecer comigo? Aconteceu com Davi, pode acontecer contigo? Pode. Nós somos seres humanos, somos falhos. Isso aqui até parece história de novela mexicana, mas não é realidade. Foi exatamente o que aconteceu com Davi. Mas, queridos, amados, Deus não escondeu isso. Em nenhum momento Deus quis botar esses erros embaixo do tapete. Muito pelo contrário, Ele sabia que nós estaríamos aqui hoje. E quem sabe vivenciando algumas situações da nossa família. E Deus, através da sua graça, infinito amor, permitiu tudo isso. E permite que hoje eu e você possamos conhecer a história de Davi e aprender com os erros dele. Olhar para esse cara que era o coração de Deus e dizer: olha, aconteceu com ele. E teve algumas atitudes que fizeram com que isso se estabelecesse na família dele. Então, nada mais é do que a graça de Deus para mim, para você, dizendo assim: opa, cuidado. São os erros que nós cometemos e quem sabe nós achamos que esses erros é o nosso fim. Não, esses erros podem ser a grande chance de Deus para a minha vida e para a tua vida. Amém? Amém? Então, a pergunta é: quais as consequências e o que fez com que essas tragédias se estabelecessem na vida de Davi e que não venham acontecer na minha e na tua vida? Primeiro, Davi não teve a capacidade de transformar boas intenções em vida. Davi era um pai bem intencionado. A gente pode perceber isso nos nomes dados aos filhos dele. Hoje a gente escolhe o nome pelo cantor mais famoso, o ator mais bonito, mas naquela época o nome dado de um pai para um filho representava toda a expectativa gerada no coração de um pai para um filho. Então os nomes estavam relacionados com o futuro, com o desejo. E olha que ele falou um dos nomes dos seus filhos: Adonias, aquele que pertence a Adonai, ao Senhor. Salomão, que significa pacífico. E olha o nome de Absalão, que significa Abishalom, ou seja, o pai da paz. Será que Davi imaginava na sua mente, no seu coração, que aquele a qual deu o nome, o pai da paz, seria aquele que iria fazer uma revolução? Não, ele era bom, tinha boas intenções. Imagine, por exemplo, que Davi tinha em mente, vendo o pequeno neném nascendo, Absalom. Nossa, esse cara vai promover a paz. Ninguém põe um nome num filho imaginando que um dia ele seria um rebelde. Não tem. E a gente precisa, irmãos, pedir a graça de Deus, porque muitas vezes nós perdemos essa capacidade de transformar boas intenções, às vezes. Mas a gente não consegue. A gente não consegue transformar os nossos desejos, as nossas boas intenções. Seja ela nos nossos filhos, no nosso relacionamento, enfim. Ainda mais na nossa geração em que muitos de nós passamos privações, não passamos? E a maioria de nós que passamos privações, criamos uma expectativa e verdades no nosso coração. E algumas afirmações eram geradas. E uma delas é: o meu filho não vai passar pelo que eu passei. Quem já disse isso? O meu filho não vai passar pelas privações que eu passei. Só que a gente esquece, irmãos, muitas vezes, que as privações que nós tínhamos quando crianças e adolescentes estavam no âmbito das coisas, né? A gente foi privado de usar um tênis Nike.
Na nossa época era chute. A gente não tinha PlayStation. Era Atari, com aquela alavanca assim que tu tinha. Era um negócio terrível. E era um parto para a mãe da gente comprar. Aí a mãe da gente comprava. Aí quando a gente tinha o videogame, sabe o que ela dizia? Não dá para jogar, estraga a televisão. Que ódio que eu tinha. Não dá para jogar, né? Não tinha o ferrorama. Então são limitações. Mas nós tínhamos os nossos pais. A gente tinha. Hoje não, a gente quer dar tudo. E esquece que muitas vezes esse tudo não é suficiente para colocar valores, princípios e também estabelecimento de limites. A gente pensa que as coisas são necessárias, mas é muito mais do que isso. A gente precisa de um tempo. As nossas boas intenções não se transformando em vida, na vida dos nossos filhos, pode se transformar em uma tragédia. Na verdade, o que pode fazer diferença é risada. É um tapa na cabeça, assim, de pai para filho homem, né? Para homem é mais difícil. Eu que tenho 2 filhos homens, é só assim, é tapa, é desse jeito. Tu tá sentado, daqui a um pouco teu filho vem e coloca água gelada na tua nuca. Dá uma raiva. É passear, é pegar o carro e ir um dia para a praia. Voltar, é isso, e nós precisamos disso. Momentos capazes para eternizar na alma, na vida. Bom, quem sabe a gente também pode dizer o que também Davi acho que falou. Nossa, eu estou muito ocupado. Claro, meu amado irmão, eu sei disso. Mas eu não estou falando de horas e horas, eu sei. Mas eu estou falando aquela hora. Eu estou falando aquele dia. Então que nós possamos ter a graça de Deus de ter essa capacidade de transformar as nossas intenções em vida, na nossa vida, no nosso casamento, na nossa família. Olha para a pessoa que está ao teu lado aí, teu esposo, né? Vamos fazer junto isso? Diz aí, vamos aí fazer junto. A outra atitude de Davi, erro que a gente pode aprender com ele, é que ele transferiu responsabilidades. O problema criado entre Tamar e Amon, Davi pensou que o tempo ia ser suficiente. Ele colocou a responsabilidade de chamar para uma conversa, de um chacoalhão, no tempo. Não, o tempo vai apagar isso. Foi postergando. O problema entre Amon e Absalão, Aminon e Absalom, foi delegado pelos sogros de Davi. Porque quando isso aconteceu, Absalão foi morar com seu sogro. Não foi capaz de chamar a responsabilidade. Por fim, transfere a responsabilidade a Joabe. Porque quando Absalão agora matou o seu irmão, ele fugiu. E ficou em Jerusalém, longe de Jerusalém, por 4 anos. Joabe, que foi um assessor, que era o seu amigo, fez uma estratégia e novamente trouxe Absalão para Jerusalém, a qual Davi, depois de 2 anos, chamou Absalão para uma conversa, e diz a Bíblia que quando Absalão entra na presença de Davi, ele deu um beijo. Davi, quem sabe, pensou que tudo isso poderia ser resolvido com um beijo, mas não. A gente corre o risco também de transferir responsabilidades. Muitas vezes a gente não gosta de assumir responsabilidades. E isso, irmão, não é um privilégio nosso. Começou desde o princípio, na primeira família. Quando Deus estabeleceu Adão e Eva e disse, esse é o projeto que eu tenho. E sabe o que aconteceu? O erro se estabeleceu. Eva se equivocou, errou, e nós colhemos o fruto desse erro até os dias de hoje. E agora, quando Eva foi questionada, o que Eva disse? Foi a culpa da serpente. Aí Deus vem para Abraão e disse, e aí? Ou melhor, para Adão e disse, e aí? O que Adão disse? A culpa foi da mulher que tu me deu. Nós queremos
tirar as responsabilidades. Tirar a responsabilidade de nós. Precisamos entender que temos as nossas responsabilidades. E fugir delas e não tratá-las como deve ser tratado, pode ocasionar alguns resultados negativos na minha vida e na tua vida. Mulher, olha a responsabilidade que Deus te dá. A mulher sábia edifica a casa. Pensa numa responsabilidade. Mas a tola destrói. O papel da mulher é edificar. Eu acho que Deus deu esse papel porque a mulher tem não sei se existe, mas acho que ela tem o sexto sentido, vocês têm. Então é o que dá o equilíbrio, é o que dá. E se isso não for responsabilidade, não assumir essa responsabilidade, não tem lar que resista. Porque nós homens somos esse negócio de trazer calma, diz respeito a vocês. Homens, amai as suas esposas como Cristo amou a sua igreja. Essa é a nossa responsabilidade como homens, amar as nossas mulheres. Filhos, obedecei os vossos pais, porquanto essa atitude é agradável ao Senhor. São responsabilidades que Deus coloca em mim e você. E se nós não assumirmos essas responsabilidades, é bem provável que coisas não muito agradáveis, assim como aconteceu no casamento de Davi, na família de Davi, aconteça comigo e aconteça com você. Vamos pedir graça de Deus para nos ajudar a assumir as responsabilidades? E o outro erro que eu vejo aqui na vida de Davi, que serve muito para o meu aprendizado e para o teu aprendizado, é que ele fugiu do confronto. E olha que interessante, na vida a gente vai ter alguns momentos que vai ter confronto, irmão. Vai ter aqueles momentos em que a gente vai precisar ter uma conversa mais séria. E Davi fugiu do confronto. Só que interessante é que Davi nunca tinha fugido até então de um confronto. Quem dera nós tivéssemos a coragem, a capacidade que ele tinha de enfrentar os seus confrontos. Ou tu teria coragem de pegar um urso pela barba e partir no meio? Tu teria? A Bíblia diz que Davi teve essa coragem. A Bíblia diz que Davi matou um urso. Imagina um urso se gigantando na tua frente e tu diz, vem. Teria coragem, meu irmão? A Bíblia diz que ele matou um gigante de 3 e foi de Israel todo o único que teve coragem de enfrentar esse gigante. Mas agora esse Davi que tinha coragem de enfrentar um gigante de 3 metros, um leão, um urso, fugiu de um confronto com a filha e com o filho, dizendo assim, e aí, o que é isso que está acontecendo contigo? Que maneira é essa? Esse negócio não está legal de tu olhar para tua irmã com esse desejo. Esse negócio não é de Deus, não faz parte do projeto de Deus para a nossa vida e nem para você. 4 anos se passaram depois da morte do seu filho Aminon, a qual o seu assassino foi o seu filho Absalão. E ele chamou Absalão para sua presença e deu um beijinho. Não teve coragem. E aí, por que tu fez isso? Onde é que tu estava com a cabeça? Bom, quem sabe? Era o sentimento que às vezes a gente tem. Porque quem sabe Davi pensou assim, e se eu questionar Aminon, perguntando para ele, filho, de onde é que vem esse desejo desequilibrado sexualmente pela tua irmã? Quem sabe Davi pensou assim, e se Aminon me diz assim, pai, foi o mesmo desejo que tu teve por Betseba, em que tu olhou para ela e não conseguiu se controlar, e desejou e adulterou.
De repente foi por isso. De repente ele não falou com Absalão, dizendo: Absalão, o que é isso? Que história é essa de matar o teu irmão? De onde é que vem esse desejo? Quem sabe Davi pensou assim: se Absalão me fala, pai, foi o mesmo desejo que tu teve quando matou o marido de Betseba, Urias. Davi estava vivendo na perspectiva do passado. Muitos de vocês aqui têm 1 ano, 2, 3 de cristãos. Tem uma história e tem uma vida, com erros e acertos. E às vezes, quem sabe, a gente vive na sombra desse erro, e às vezes a gente não quer confrontar algumas coisas. Pensa como foi difícil dizer para o meu filho que não era uma idade boa namorar com 14 anos. E ele dizia para nós, né, Jerusa? Se vocês puseram, por que vocês não, eu não posso fazer? A gente conseguiu segurar até os 16,5. Mas eu quero te dizer, meu irmão, aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Eu sei que você está aqui e tem uma história. Você, quem sabe, conheceu a Cristo, e quem sabe muitas coisas aconteceram. Quem sabe você entrou aqui nessa casa com teu relacionamento exatamente procurando uma saída, porque algumas coisas aconteceram. E hoje acontece de novo e você tem medo de chamar atenção, procurar, porque você está ainda na perspectiva do passado. Eu quero dizer, Jesus perdoou os teus pecados. Seja mulher de Deus, seja homem de Deus, para reconhecer todos os teus erros. Mas se levante, baixe a graça de Deus e diz assim: hoje eu sou uma nova criatura. Filho, eu errei, eu fiz coisas erradas, eu sou imperfeito, mas hoje eu estou baixo a graça de Deus. E a graça de Deus me capacita a dizer que esse caminho não é o melhor caminho. Deus tem um projeto para a minha vida e para a tua vida. Então, livre-se disso e trate as coisas da maneira que deve ser tratado. Ah, mas será que eu vou ter autoridade? Tem, Deus te dá essa autoridade. As coisas, Ele não joga em teu rosto os teus pecados, os teus erros. Para muitos pais é até um temor falar sobre sexualidade com os filhos, vivendo na sua perspectiva antes de Cristo. Irmão, Jesus te perdoou. Quem sabe como casal aconteceram algumas coisas que, quem sabe, quando tu te lembra, já dá algum temor e algum pesar no teu coração. Irmão, Deus perdoou o teu esposo, Deus perdoou a tua esposa, e todos nós estamos aqui com os erros, com acertos, e Ele permite que esses erros sirvam de lição para a minha e a tua vida. E você pode se levantar diante da graça de Deus e dizer: sim, eu fui um pecador, sim, eu cometi erros, sim, eu cometi equívocos, mas a graça de Deus me alcançou, e hoje eu vivo nessa perspectiva. E Ele me pega pela mão direita e diz assim: não temas, eu te ajudo. Vamos colocar de pé. Esse Deus projetou a minha e a tua família. Esse Deus projetou a minha e o teu casamento. Temos erros, temos equívocos, sim, temos. Mas seja mulher de Deus, seja homem de Deus, para reconhecer isso e saber que é esses erros que, quem sabe, estão apontando para os acertos. Tem um ditado chinês que diz assim: o tolo nunca aprende. O sábio aprende com os próprios, ou melhor, o inteligente aprende com os próprios erros, mas o sábio aprende com os erros dos outros. Foi por isso que Deus deixou isso escrito aqui na palavra de Deus, para que a gente não venha, quem sabe, errar. E se erramos, é uma oportunidade que Deus dá de melhorar. Amém, irmão? Você quer melhorar?
O pastor André iniciou essa série dizendo: há espaço para melhora, há espaço para melhora, há espaço aí para consertar erros, há espaço aí para consertar equívocos. Tem espaço ou não tem? Você deseja? Se você quer essa graça de Deus como família, como esposo, como pai, como filho, passa aqui na frente, eu quero orar e abençoar a tua vida. Tua voz me encoraja a prosseguir. Quando Deus nos ajuda a consertar. Deus nos ajuda. Parece que o mar não vai abrir. Sei que não estou só, e o que dizes sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e compra em mim teu querer. Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e faz prevalecer. O Deus do impossível. Sou casado há 20 anos com Jesus. E 20 anos teve acertos e erros, né? Minha família não é perfeita. Às vezes a gente tem erros que a gente tem que chamar um pastor André, um pastor Vini. Mas a gente aprendeu com os nossos erros. Tenho aprendido todo dia. E se não for a graça de Deus sobre as nossas vidas, Deus está no teu casamento, Deus projetou o teu casamento. A gente erra sim. Eu erro. Alguns erros, né? Não muito também, né? Mas a graça de Deus está sobre a nossa vida, sobre os nossos filhos. Não desista da tua família, não desista do teu esposo, não desista dela. Deus é o nosso refúgio. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós estamos aqui na Tua presença, te agradecendo, Senhor, porque Tu, Senhor, é o nosso convidado especial. A Tua palavra diz, Senhor, que sem Ti nada podemos fazer, Pai. Então, neste momento, Pai, eu te peço que o Teu Espírito Santo, Senhor, venha, Senhor, em cada vida, Senhor, em cada mulher, em cada homem que está aqui, Senhor. E que o Senhor, faça a mudança necessária na vida de cada casamento, Senhor. Que nós possamos contar contigo sempre, Pai, porque sozinhos a gente não consegue, Pai. Abençoa, Senhor, cada casal, abençoa os seus filhos também, abençoa, Senhor, o seu relacionamento, a comunicação, Senhor, todas as decisões, Senhor, que tudo seja, Senhor, para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Cuide, Senhor, de cada coração, Pai, cicatriza cada ferida, Pai, e que haja perdão, Senhor, que haja perdão sempre, Pai, em nome de Jesus. Amém. Sim, Pai, te pedimos a Tua graça e a Tua misericórdia. Vem sobre nós, Pai. Obrigado, ó Pai, porque quando erramos, o Senhor sempre tem uma nova oportunidade para nós. Então, obrigado porque o Senhor permitiu que erros como esse foram escritos a nós. E hoje nós possamos aprender com esses erros. Permita-nos, ó Pai, nós temos atitudes corretas, sermos construtores desse projeto chamado casamento, segundo a Tua graça e a Tua misericórdia.
Abençoa cada irmão, abençoa cada irmã, porque nós sabemos, ó Pai, o Senhor nos uniu e que a Tua graça esteja sobre a nossa vida, em nome do Senhor Jesus. Se tu está com a tua esposa, teu esposo aí, dá um beijo nela e diz assim: Deus nos uniu. Deus abençoe, meu irmão. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer.